A diferença entre ser salvo e ser discípulo. Vivemos em tempos onde muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos desejam carregar o peso da cruz. Fala-se muito sobre salvação, e com razão, pois ela é o dom mais precioso que o céu concedeu à terra. A salvação é gratuita. É fruto da graça. Não vem por esforço humano, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Basta crer e receber. Mas há um chamado que vai além da salvação. Um chamado à profundidade. Um chamado à maturidade. Um chamado ao discipulado. Foi sobre isso que Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século, nos alertou com sobriedade e clareza. A salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo o que temos. Essa frase revela uma verdade que precisa ser recuperada na fé cristã. Ser discípulo de Jesus não é apenas frequentar uma igreja ou ter uma Bíblia aberta no Salmo 91. É um estilo de vida marcado por renúncia, obediência, entrega total. O discipulado é a resposta do coração transformado. É o caminho estreito que conduz à vida abundante. É a jornada daqueles que, salvos pela graça, decidem viver para a glória do Salvador. Não é um caminho fácil, mas é o único que vale a pena. Nesta reflexão dividida em 7 partes, vamos mergulhar nesse chamado radical. Cada trecho será um convite a examinarmos nossa fé e avaliarmos se realmente temos caminhado como discípulos, ou apenas como simpatizantes do Evangelho. Prepare seu coração. Deus está chamando você para mais do que um encontro com Ele. Está chamando para uma vida com Ele. E isso custa tudo, mas vale tudo. A graça da salvação, um presente que não se compra. A salvação é o maior dom que um ser humano pode receber, e ela não pode ser comprada, conquistada ou merecida. Ela vem pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É gratuita porque Cristo já pagou o preço na cruz. A salvação é o início da jornada, o chamado à vida eterna, a reconciliação com Deus. Ao aceitar a Cristo, somos libertos do poder do pecado e da condenação eterna. Mas essa decisão, embora gratuita, é apenas a porta de entrada para algo maior, o discipulado. A salvação é como receber as chaves de uma casa que não construímos. É sermos adotados por um pai que nos amou antes que pudéssemos amá-lo. Muitos param nesse ponto, aceitam a salvação, mas não entendem o chamado para viver como discípulos. A graça que nos alcança não é barata. Ela custou o sangue do Filho de Deus. No entanto, ao recebermos esse presente, surge a responsabilidade de viver de forma digna desse chamado. O discipulado não é uma exigência para ser salvo, mas é a resposta natural de quem foi salvo. A salvação é o ponto de partida, mas o discipulado é o caminho da transformação. É gratuito entrar, mas é custoso permanecer fiel. Como disse Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. O discipulado não é opcional. É o estilo de vida daquele que verdadeiramente entendeu o que significa ser alcançado pela graça. Salvação é dádiva. Discipulado é entrega. O discipulado, a resposta da entrega total. Se a salvação é o início da jornada, o discipulado é a estrada que percorremos com Cristo. Billy Graham afirmou com sabedoria: a salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo o que temos. Isso nos confronta com uma verdade muitas vezes ignorada. Seguir Jesus exige renúncia, entrega e transformação contínua. O discipulado nos chama a abrir mão de nossas vontades, sonhos egoístas, prazeres momentâneos e até de nossa própria identidade para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Jesus não procurava multidões. Ele procurava seguidores dispostos a perder tudo para ganhar tudo. Ele deixou claro que não bastava dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Pai. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Essa é a essência do discipulado, permitir que Cristo viva em nós e através de nós. É morrer para o ego, para os aplausos do mundo, para os desejos da carne, e viver para um propósito eterno. O discipulado também é um processo. Não se trata de perfeição, mas de disposição. Deus não espera que sejamos impecáveis, mas fiéis. Ser discípulo é andar dia após dia ao lado de Jesus, aprendendo com Ele, imitando-o, obedecendo-o mesmo quando é difícil. É um caminho de santificação, onde somos moldados à imagem do Filho.
Ser salvo é ser resgatado. Ser discípulo é escolher andar com o Salvador, carregar sua cruz e amá-lo mais do que tudo. Isso tem um custo, tudo o que temos, mas o valor de viver com Cristo, e para Cristo, supera qualquer sacrifício. O discipulado é o altar onde colocamos tudo o que somos, em resposta à cruz onde Cristo deu tudo por nós. Negar a si mesmo, o primeiro passo do verdadeiro seguidor. Jesus foi claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Negar-se a si mesmo é o ponto de partida do discipulado autêntico. Não se trata de abrir mão de bens ou conforto, primeiramente, mas de algo mais profundo, o nosso eu. Negar a si mesmo é dizer não ao orgulho, ao egoísmo, à autossuficiência. É reconhecer que a vida não gira em torno dos nossos desejos, mas da vontade de Deus. Esse é um confronto direto com a cultura atual, que prega o siga seu coração e o realize seus sonhos. Jesus nos chama para crucificar o coração e entregar nossos sonhos ao Pai, a fim de viver algo muito maior do que nós mesmos. É nesse lugar de negação que encontramos verdadeira liberdade. Quando deixamos de lutar para sermos senhores de nossas próprias vidas, damos lugar ao senhorio de Cristo. E isso, por mais paradoxal que pareça, é libertador. Só é verdadeiramente livre aquele que se rendeu. Negar a si mesmo também significa abrir mão do direito de guardar mágoas, alimentar rancores, viver ofensas. É perdoar como Cristo perdoa. É servir sem esperar reconhecimento. É amar sem medida. É entregar o controle e confiar nos planos do céu, mesmo quando não compreendemos os caminhos. É um processo diário. Todos os dias o discípulo se depara com a escolha: agradar a si ou agradar a Deus. Aqueles que decidem caminhar como discípulos precisam renunciar, diariamente, às velhas inclinações, às paixões humanas e renovar a mente com a palavra. Negar-se a si mesmo é abrir mão de ser dono para ser filho, abrir mão do trono para carregar a cruz. Tomar a cruz, o símbolo da rendição e da missão. Ao dizer que devemos tomar nossa cruz, Jesus não estava falando de suportar problemas ou dificuldades comuns da vida. A cruz, no contexto bíblico, é um símbolo de morte, morte do eu, morte da velha natureza, morte para o mundo. Tomar a cruz é assumir publicamente que pertencemos a Cristo, mesmo que isso custe tudo. Na época de Jesus, carregar a cruz era uma sentença de morte. Era vergonhoso, humilhante, e representava submissão ao Império Romano. Mas Cristo transformou esse símbolo de vergonha em glória. Agora, tomar a cruz é um ato de amor, fé e rendição. É dizer: Senhor, minha vida é tua. Mesmo que isso signifique ser rejeitado, perseguido ou incompreendido. Para o discípulo, a cruz não é um acessório. É uma marca. É um estilo de vida. É a disposição de sofrer por amor ao Evangelho, de abrir mão de direitos em favor da obediência, de suportar o peso da missão com alegria. Paulo declarou: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6, versículo 14. Ele entendeu que a cruz não era apenas o local da morte de Cristo, mas o altar da sua própria entrega. Tomar a cruz é servir quando não é conveniente. É dizer sim para Deus quando tudo em nós quer dizer não. É pregar a verdade, mesmo que sejamos mal interpretados. É amar os inimigos, perdoar os ofensores, andar a segunda milha. A cruz é pesada, mas nunca solitária. O Mestre caminha conosco. Ele não apenas nos deu o exemplo, ele continua nos fortalecendo. Quem toma a cruz, não caminha para a derrota, mas para a glória. Pois, com Cristo, morrer é viver. Seguir Jesus, mais do que caminhar, é imitar. Jesus não nos chamou apenas para crer nele, mas para segui-lo. O verdadeiro discipulado exige mais do que palavras ou crenças teóricas, requer uma vida moldada pelo exemplo de Cristo. Seguir Jesus é imitar seus passos, seu caráter, suas escolhas, sua compaixão e, acima de tudo, sua obediência ao Pai. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Não basta apenas admirá-lo, é preciso imitá-lo. Muitos querem o Salvador que cura, liberta e multiplica pães, mas poucos querem o Senhor que lava os pés dos discípulos, que ora no Getsêmani, que silencia diante dos acusadores e que morre por amor.
Seguir Jesus é aceitar andar por caminhos estreitos. É escolher o bem quando o mal parece mais vantajoso. É perdoar quando tudo em nós clama por justiça. É amar mesmo quando não há retorno. É crer, mesmo quando não há sinal. É manter-se firme, mesmo quando todos à volta desistem. Esse caminho exige constância. Muitos começam entusiasmados, mas tropeçam diante das exigências do discipulado. O chamado de Jesus nunca foi raso. Ele disse: "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Lucas 9, versículo 62. Seguir Jesus é manter os olhos nele, mesmo que tudo ao redor nos convide a voltar. Há dores no caminho, sim, mas também há glória. Há perdas, mas também há promessas. E mais do que isso, há uma presença que nos sustenta. Não estamos sozinhos. Seguir Jesus é ter a certeza de que, mesmo no vale mais escuro, Ele está conosco. Seguir Jesus é escolher o caminho da cruz, mas também da ressurreição. É morrer para o mundo e viver para a eternidade. O custo do discipulado: renúncia, mas nunca perda. A frase de Billy Graham ecoa com verdade: a salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo o que temos. Isso pode soar duro, até assustador. Renunciar tudo? Abrir mão de sonhos, bens, relacionamentos, vontades? Sim. Mas o que muitos não compreendem é que, no reino de Deus, aquilo que renunciamos não é perda, mas investimento. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: "Qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo." Lucas 14, versículo 33. O discipulado exige tudo, mas entrega infinitamente mais. Os apóstolos deixaram barcos, redes, casas, famílias. E receberam propósito, autoridade, intimidade com Deus e, por fim, uma coroa eterna. O custo do discipulado revela o valor do chamado. É justamente por ser algo tão precioso que exige entrega total. Imagine um homem que encontra uma pérola de grande valor e vende tudo o que tem para comprá-la. Aos olhos do mundo, ele perdeu. Mas aos olhos do céu, ele encontrou o que realmente importa. Assim é o discipulado, um tesouro escondido, que só os dispostos a perder tudo são dignos de possuir. Deus não quer apenas partes da nossa vida. Ele deseja o todo. Não aceita ser apenas um detalhe entre muitos. Ele é o centro. E quando entregamos tudo, Ele nos devolve o que é necessário, multiplicado e purificado. Nem sempre como esperávamos, mas sempre como precisamos. O custo do discipulado não é sofrimento sem propósito. É transformação com destino. É lapidação da alma. É preparação para o céu. Nenhuma cruz carregada por amor a Cristo será em vão. Nenhuma lágrima derramada na obediência passará despercebida. O discipulado custa tudo, mas vale mais do que o mundo inteiro. Quem perde por Cristo, ganha a vida verdadeira. Tudo por Ele, o discipulado como expressão suprema de amor. Chegamos ao fim dessa jornada com a frase que nos guiou: a salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo o que temos. Essa afirmação de Billy Graham não é uma advertência severa, mas um convite à maior aventura da existência: viver totalmente para Cristo. Dar tudo a Ele não é obrigação, é resposta de amor. Como podemos reter algo quando contemplamos o que Ele fez por nós? Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por inteiro. Ele suportou a cruz, o abandono, a dor, o inferno. Por amor, por graça, por nós. Ser discípulo é, acima de tudo, amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. Mais do que os sonhos, mais do que os bens, mais do que as pessoas, mais do que a própria vida. Não um amor frio, religioso, ritualístico, mas um amor apaixonado, obediente, rendido. Um amor que diz: Senhor, tudo que sou e tudo que tenho é teu. E quando entregamos tudo, descobrimos que não ficamos vazios. Pelo contrário, somos preenchidos por aquilo que realmente importa. Ganhamos paz que o mundo não pode dar, alegria que as circunstâncias não roubam, propósito que atravessa a morte e esperança que vence o tempo. O discipulado nos coloca debaixo do governo do Rei dos Reis, e viver debaixo desse senhorio é o lugar mais seguro e glorioso onde poderíamos estar. No fim das contas, o discipulado não é sobre sacrifício, é sobre amor. Quem ama, entrega. Quem ama, obedece. Quem ama,
Segue. Quem ama, se doa. E quem se doa por Cristo nunca perde. A salvação é o presente de Deus. O discipulado é o nosso presente de volta. Uma vida inteira, colocada aos pés de aquele que nos deu tudo.